Paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, que Deus abençoe cada um grandemente nesta manhã. Eu acho que já é quase umas 11 horas. Estou aqui no monte, vim pela manhã, né? Passar o dia por aqui, orando, meditando ao Senhor, pedindo muita sabedoria a Ele, entendimento e discernimento necessário na Sua palavra. E você já que não é inscrito, se inscreva no canal, indique o canal para alguém, né? Para que nós possamos chegar a 1.000 inscritos para podermos fazer lives, né? Transmitir cultos ao vivo para você que é inscrito no canal e para você que ainda não é, que caiu aqui de paraquedas, que o YouTube indicou esse vídeo para você. Algum propósito Deus tem na tua vida, meu amado. Se oriente na palavra de Deus, siga o caminho que é Jesus Cristo. Estava aqui no monte, meus amados, meditando nessa manhã na palavra de Deus, né? E procurando assim um entendimento, pedindo a Deus um entendimento sobre o texto que ele tinha me dado nesta manhã, né? Nesse monte maravilhoso, onde a gente encontra paz, né? Uma, um silêncio maravilhoso, só os pássaros cantando. E isso faz com que a gente medite mais na palavra de Deus, né? É totalmente diferente, meus amados, a gente orar no monte e orar em casa, né? Sabemos que oramos ao mesmo Deus, sabemos que Ele escuta nossas orações, né? Não quero ser ignorante, né? Nem crítico nesse assunto sobre local de oração, né? A palavra de Deus diz que orar no templo, orarmos em casa, orarmos no monte, né? Eu escolhi o monte porque o monte é um lugar de paz. Dentro da minha residência, eu não consigo ter a concentração que eu tenho no monte, né? Porque é muito barulho de carro, de moto, e isso termina desconcentrando a gente da oração do Senhor, né? Tirando o nosso foco. Eu costumo vir para o monte faz tempo, né? Gosto de orar no monte porque aqui a gente estamos no local de paz, né? E o texto que eu trago hoje, ele se encontra no livro de Marcos, Marcos capítulo 8, Marcos capítulo 8, né? No verso 34 em diante. Marcos capítulo 8, verso 34 em diante. Diz assim: Então ele chamou a multidão e os discípulos e disse: Se alguém quiser acompanhar-me, negue a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por causa e pelo Evangelho, a salvará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderia dar em troca de sua alma? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, nesta geração adúltera e pecadora, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Glória a Deus. Um texto, meus amados, um texto muito forte, né, ao mesmo tempo, e um texto que fala com essa geração de hoje, essa geração que a gente está vivendo, né, nesse século que a gente está vivendo, né, onde Jesus diz, né, se alguém quiser acompanhar-me, negue a si mesmo, tome sua cruz diariamente e siga-me. Meus amados, Jesus, quando ele fala, quem quiser acompanhar, negue a si mesmo, é a gente negar o nosso eu, negar a nossa carne, negar as coisas do mundo que está nos agarrando, impedindo para que nós possamos seguir o caminho que é Jesus Cristo, né? Negue-se a si mesmo, tome sua cruz diariamente e siga-me. A cruz, meu amado, quando a gente olha para Jesus, foi sofrimento, né? Foi tortura, foi caluniação, né? E ali, da mesma forma, é nós. Nossa cruz é o dia a dia. Tá mosquinha chata, viu? Nossa cruz é o dia a dia. A nossa vida diária numa sociedade pecaminosa. Para nós cristãos, nós conseguimos enxergar esse pecado, nós conseguimos enxergar esse fardo, mas para o mundo, eles já estão acostumados com o fardo deles, né? Já estão acostumados com a pregnação do pecado na carne dele. Por isso que nós, como os cristãos, nós devemos renunciar a essas coisas do mundo e seguir Jesus.
carregar a nossa cruz até o final, né? Existe um desenho, né? Creio que é um desenho que fizeram, não sei dizer agora no momento, né? Mas é um tipo uma curta-metragem pequenininha. É, como é que eu posso falar para os irmãos? Um vídeo motivacional, né? Onde várias pessoas vão carregando a cruz e alguém tenta subornar aquelas pessoas cortando a cruz dele para ficar mais maneira, né? Bem interessante. E ele começa a cortar e começa a passar pelas pessoas que vão carregando a cruz pesada. Quanto mais pesadas as cruzes eram, mais as pessoas iam carregando. E ele queria dar uma de sábio, né? E cortou a dele e conseguiu passar pelas pessoas. Mas quando ele chegou lá na frente, para atravessar de um lado para o outro, a cruz era a ponte. Aquela cruz dele ia servir como uma ponte para ele colocar ali naquela vala que tinha naquele buraco e atravessar para um lado para o outro. Mas só que ele não conseguiu, porque ele cortou a cruz. E aqueles outros que por mais que fosse pelejando, sofrendo, mas levaram, mas conseguiram atravessar. Meus amados, é uma simbolização muito linda para nós. Porque sem essa cruz, se nós nos carregar essa cruz, infelizmente, nós não vamos chegar à salvação. Nós não vamos herdar a coroa da vida que Jesus preparou para mim e para você. É necessário levarmos a cruz todos os dias e buscarmos o Senhor. Diante de lutas, diante de afrontas, né? Não é fácil para o cristão, né? Eu digo por mim mesmo. Quantas vezes eu não sou afrontado dentro da minha própria casa? Quantas vezes as pessoas não tentam matar eu na fé, né? E infelizmente a gente tem que perdoar. Temos que perdoar. Porque são as escrituras, são as profecias se cumprindo em nossa vida, fazendo um efeito na nossa vida. Por isso que devemos não baixar a cabeça, mas sim colocar o joelho no chão, orar, pedir sabedoria e entendimento ao Senhor Jesus Cristo, né? E prosseguindo aqui, meus amados, no verso 35 ele diz: pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo Evangelho, a salvará. Mas a gente morrer pelo Evangelho de Cristo, morrer sem negar as Escrituras, a gente não está morrendo, a gente está vivendo, está encontrando vida eterna. Mas quando nós negamos esse Evangelho diante da sociedade, como desculpa, né, para vivermos uma vida de pecado, fora da presença de Deus, aí existe a morte espiritual para nós, né? Porque quando a gente nega o Evangelho de Jesus, a gente está negando a vida. Jesus não está falando dessa vida carnal. Jesus ele não fala da nossa vida carnal, ele fala da vida espiritual. Que depois que morremos, a gente vai ressuscitar para um dia, para o juízo final, né? Para um julgamento. Porque existe uma vida após a morte. Essa vida não para por aqui. Essa vida continua em Cristo Jesus. Por isso que ele diz, né, no verso: pois quem quiser salvar a sua vida, vai ter que perdê-la por amor de Jesus Cristo. E se perder a sua vida por causa dele, né, pelo Evangelho, a salvará. Vejamos o exemplo dos discípulos do Senhor, que todos morreram, menos João, né? Mas os outros morreram ao fio das espadas, decapitado, né? Fora os mártires que foram comidos por bichos ferozes, mas não negaram o Evangelho do Senhor. Enfrentaram luta,
sofreram pelo esse evangelho. Por isso que é necessário nós sofrer pelo evangelho, não desistir na primeira cara feia, meu amado. Tem cristão hoje desistindo do evangelho de Cristo por cara feia dentro de uma igreja. Ah, eu fui para a igreja tal, fulano não gostou de mim, eu não vou mais não. Mas você está indo por Jesus ou pela pessoa? Quem vai lhe salvar? Vai ser aquela pessoa ou vai ser Jesus? Porque temos que seguir o evangelho por Jesus Cristo. Eu posso pular de 10 em 10 igrejas, mas não vale eu sair da presença de Deus. Vou para a igreja A, não me senti bem ali, vou para a igreja B, mas eu não estou saindo do evangelho de Cristo. Eu não estou fugindo da batalha das escrituras sagradas. Eu estou apenas mudando de templo. Mas eu abandonar Jesus porque fulano não gosta de mim. Quantas pessoas não gostaram de Jesus e ele não abandonou nenhum? Ele morreu por todos nós. Foi por todos que ele morreu. Jesus ele não faz acepção de pessoas. O evangelho dele está bem claro. Ele morreu pelo preto, pelo branco, pelo rico, pelo pobre. Só em algumas coisas Jesus ele nos ensina a viver numa sociedade. Glórias ao Senhor Jesus Cristo. Não desista porque fulano não gosta de você dentro da igreja. Continue firme na presença de Deus. Ore por aquela pessoa. Eu vou contar um pouco de um acontecimento comigo que aconteceu. Tinha um certo cidadão que ele não gostava nem de mim e nem da minha esposa na igreja, né? Creio que espírito de inveja estava encarnado nele. E aquela pessoa, de uma hora para outra, ele parou de falar com nós, não deu mais a paz, se intrigou, era muito colega meu. E o que foi que eu fiz? Comecei uma campanha no monte, e nessa campanha eu coloquei o nome dele. Comecei a orar pela vida desse irmão. E comecei a congregar na congregação onde ele fazia parte. E fomos para lá. E eu continuando orando pela vida dele. Certo dia ele chegou, entrou na congregação. E ali eu estava de costas para a porta sentado. Ele chegou onde eu estava. Bateu no meu ombro. E me deu a paz e me deu um abraço. E dali para frente acabou aquela intriga. Acabou aquele espírito de inveja, de contenda que tinha dentro dele. Ele não mais teve isso. E hoje somos irmãos em Cristo Jesus. Para você ver, meu amado, o poder que a oração tem. Ah, fulano não gosta de mim. O problema não é você, meu amado. O problema está nele. Ore pela vida dele, para ele ser liberto. Para que aquilo que esteja dentro dele saia, caia por terra. E ele possa abrir os olhos espiritual dele, os olhos de Jesus. E olhar para nós com olhos de Jesus, com olhos de amor ao próximo. Independente da nossa situação financeira, de nossa situação religiosa, mas que venhamos ter amor um pelo próximo. Porque Jesus, ele não abandonou nenhum. Jesus não quis que nenhum se perdesse. Da mesma forma somos nós, ele não quer que nós se perca. Amém? Continuando. Verso 36 ele diz: pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Meus amados, eu queria chegar nesse ponto. Quantos nós não vemos, meus amados, nesse mundo de hoje, nessa sociedade, né? Passou a vida inteira lutando, rejeitando Jesus, rejeitando a palavra de Deus, né? Rejeitando a salvação para se enriquecer, né? Não é pecado, meu amado, ser rico, não. Pecado é você trocar Jesus pela riqueza. Pecado é você rejeitar o pequeno porque tu tem mais dinheiro do que ele. Pecado é você fazer banquetes na tua casa de comida e ver um passando fome na tua porta e tu não se compadecer daquela que está passando fome. Pecado é você ter para ajudar e não ajudar. Você ter condições de ajudar aquela pessoa e se negar a ajudar. Isso é pecado, é bíblico. A palavra do Senhor diz: buscais o reino dos céus em primeiro lugar. Buscais primeiro as coisas de Deus em primeiro lugar na nossa vida. E as outras coisas Jesus vai acrescentar. Mas Ele está em primeiro lugar.
Quando Deus está em primeiro lugar, o amor tem que estar em primeiro lugar na vida da gente. Glórias a Deus. De que adianta eu dizer que tenho Deus e não amar meu próximo? De que adianta eu dizer que tenho Deus, eu tenho Deus no meu coração, e não se compadecer daquele necessitado que está precisando de algo para comer, de algo para vestir? Isso é fazer a vontade de Deus. Não adianta você ser milionário, meu amado, e pisar os pequenos. Tu não vai levar nada dessa terra. Nu nós viemos, só não vamos voltar nu porque tem uma mortaia. Mas ao mesmo pó a gente vai descer. E não vai levar nada, porque o caixão ele não tem nenhuma gaveta. E nem a mortaia tem nenhum bolso. Amém? Verso 38 diz: Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras nesta geração, e pecadora, adúltera e pecadora, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seus anjos e seu Pai. Aquele que se envergonha desse evangelho, Jesus se envergonhará dele diante da glória do Pai e dos seus santos anjos do Senhor. Muito forte esse versículo. Quantas pessoas não têm se envergonhado da palavra de Deus? Quantos não têm negado a palavra de Deus? Quantos não têm rejeitado o evangelho de salvação? Por alguma crença religiosa, por alguma heresia contada para ele, por algum livro de um falso profeta que ele lê, pela alguma cultura que ele acredita mais na cultura do que no próprio Jesus. Meus amados, esse mundo que estão vendo aqui atrás de mim, esse mundo pertence a um Deus, só existe um. Não existe 2, 3, 4 deuses, não. Só existe um Deus. E só existe um Filho que foi enviado, que foi Jesus Cristo, que ressuscitou e vive para sempre. Não existe outro Deus para nos salvar essa geração. A salvação é mediante nossa fé, nossas obras e acima de um Jesus. Ele mesmo diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é a vida. Só Ele pode ressuscitar, só Ele pode dar a vida, só Ele pode tirar a vida. Só Ele pode dar riqueza, só Ele pode tirar a riqueza. Só Ele. Não existe outro. Existe Satanás dando uma ilusão de ótica para as pessoas. Uma ilusão passageira. Hoje tu és rico, amanhã tu és um miserável do meio de rua, um mendigo. Quantos milionários já se tornaram mendigos de rua? Porque venderam suas almas para Satanás, para trocar em riqueza. Entrando em terreiros, atrás de riqueza, atrás de um relacionamento que não é de Deus. Tudo isso pagará um preço muito alto lá na frente, onde a ilusão de Satanás vai se acabar e a tua vida vai se tornar uma miséria. E só Jesus vai ter misericórdia de tu, se tu se arrepender do que tu fez, para Ele te devolver a vida novamente. Ainda há tempo, ainda há esperança para você que está sendo enganado pelas heresias desse mundo. Vida só se encontra em Jesus Cristo. Amém? Que Deus abençoe cada um grandemente. Deus nos dê sabedoria, Deus nos dê entendimento e discernimento necessário nas suas escrituras sagradas.